Hitler era socialista, e eu posso provar. Essa frase parece um pouco polêmica, não é? Afinal, quando pensamos no nazismo, o que vem à mente é um regime totalitário, autoritário e completamente oposto, do que para muitas pessoas seria diferente das ideias do socialismo. Mas será que é tão simples assim? Hitler e o partido nazista carregavam em seu nome a palavra socialista, algo que gerou debates acalorados por décadas. Era só uma estratégia de propaganda? Ou havia algo mais nessa relação? Hoje, vamos explorar as raízes ideológicas do nazismo, o discurso de Hitler, e analisar o que realmente significa essa associação. Esse é um dos assuntos mais polêmicos dos últimos anos, mas não, esse vídeo não é sobre se o nazismo é de direita ou esquerda ou até mesmo de terceira via como muitos defendem. Mas sim, mostrar como a complexidade dos rótulos políticos são temporais, dependem muito do contexto da época. E sim, o nazismo era socialismo, mas não um socialismo internacionalista, mas uma espécie de socialismo nacional. Nesse vídeo irei mostrar citações de livros e entrevistas do próprio Hitler. Primeiro, não vamos cair na redundância de achar, por exemplo, que só porque é um movimento político, ou até mesmo um político por defender uma espécie de centralização do Estado, o famoso Estado grande automaticamente é socialista ou de esquerda. Não, meu caro, não é disso que estamos falando. Ou até mesmo se um governo permite ou estimula privatizações é de direita. No século XX ou até antes havia tantos políticos de esquerda e direita defendendo ideias parecidas, por exemplo Otto von Bismarck é um deles, o criador do estado de bem-estar social admirado por Hitler. Ele era protestante, antiliberal, mas não era um marxista. Criou uma lei antissocialista. Imagine se nos dias de hoje os liberais chamassem ele de esquerda por não defender o liberalismo econômico. Ter políticas de Estado forte, enfim, Hitler admirava ele. Hitler, em seu próprio livro chamado Mein Kampf, Hitler diz que só não foi atraído pelo Partido Social Democrata por ele não ser nacionalista. Na ciência política, a social-democracia pende mais para a centro-esquerda e até mesmo permite privatizações até mesmo sem abrir o mercado para a concorrência. Hitler, em Mein Kampf, no volume 1 do seu livro, disse, abre aspas, quem sabe se eu algum dia me teria aprofundado na teoria e na vida do marxismo, se, outrora, eu não tivesse quebrado a cabeça com esse problema. O que eu, na minha mocidade, conhecia sobre a social-democracia era muito pouco e muito errado, causava-me intenso prazer que a social-democracia dirigisse a luta pelo direito do voto secreto e universal. A minha razão já me dizia, porém, que essa conquista deveria levar a um enfraquecimento do regime dos Habsburgos, por mim já tão odiado. Na convicção de que o Estado danubiano nunca se manteria sem o sacrifício do espírito alemão, e que o mesmo prêmio de uma lenta eslavização do elemento germânico de modo algum ofereceria garantia de um governo verdadeiramente viável, pois a força criadora do Estado dos eslavos é muito hipotética, via eu com prazer todo o movimento que, na minha imaginação, poderia contribuir para o desmembramento desse Estado de 10 milhões de alemães, inviável e condenado à morte. Fecha aspas, na página 33 de Mein Kampf. Hitler continua logo em seguida dizendo que em sua época, a atividade do Partido Social Democrata não parecia antipática e o que o afastava era sua oposição ao movimento de conservação do espírito germânico. Abre aspas. Quanto mais o palavrório corroía o parlamento, mais próximo deveria estar a hora da ruína desse Estado babilônico e com ela também a hora da libertação dos meus compatriotas austro-alemães. Só assim se poderia voltar à antiga anexação à mãe-pátria. Por isso, a atividade da social-democracia não me parecia antipática. Como esse movimento se preocupava em melhoras às condições vitais do operariado, como eu acreditava na minha ingenuidade de outrora, pareceu-me melhor falar a seu favor do que contra. O que mais me afastava da social-democracia era sua posição de adversária em relação ao movimento pela conservação do espírito germânico, a deplorável inclinação em favor dos camaradas eslavos que só aceitavam esse alerta quando era acompanhado de concessões práticas, repelindo, arrogantes e orgulhosos, quando não viam interesses. Davam, assim, a um importuno mendigo a paga merecida. Fecha aspas. Hitler, página 33-34 do Mein Kampf, volume 1. Hitler logo a seguir diz que para ele que as concepções de marxismo e social-democracia pareciam idênticas por mais que na época ele não era tão conhecido para ele, a palavra marxismo.
Mas nesse trecho mostra a complexidade da época. Hitler poderia fazer parte de uma vertente política de centro-esquerda, se não fosse seu antinacionalismo, que para o mesmo era essencial para a sobrevivência da Alemanha. Em 1923, Adolf Hitler concedeu uma entrevista exclusiva a Georg Sylvester Viereck, escritor e propagandista pró-nazismo. No texto, publicado pela primeira vez na revista Liberty, é considerado hoje um documento histórico. O líder antissemita explica as bases de seu sistema de governo e o projeto de despertar o espírito nacionalista nos cidadãos. Na entrevista, Georg Sylvester Viereck pergunta: "Você se considera um nacional-socialista, uma vez que seu programa partidário é a antítese do que é comumente acreditado ao socialismo?" Ele responde, abre aspas, "Socialismo", ele retrucou, baixando a xícara de chá combativamente, "é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo." Os marxistas roubaram o termo e confundiram seu significado. Eu devo afastar o socialismo dos socialistas. O socialismo é uma antiga instituição ariana, germânica. Nossos ancestrais alemães mantinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo. Ao contrário do marxismo, o socialismo não repudia a propriedade privada, não envolve negação da personalidade e é patriótico. Poderíamos ter nos chamado de Partido Liberal, mas escolhemos nos chamar de nacional-socialistas. Não somos internacionalistas. Nosso socialismo é nacional. Nós exigimos o cumprimento estatal de reivindicações justas das classes produtivas com base na raça e solidariedade. Para nós, Estado e raça são um. Fecha aspas. Hitler admite que a diferença de seu socialismo para o socialismo marxista é que seu socialismo é nacional, já o socialismo marxista é internacionalista, não permitindo propriedade privada. A própria social-democracia que Hitler poderia ter aderido também não era nacionalista, mas permitia privatizações, algo semelhante à ideologia nazista, que em seu governo permitiu empresas privadas. Mas não era nacionalista. Curioso notar que até mesmo o antissemitismo foi instrumentalizado tanto pela direita quanto pela esquerda em diferentes contextos. Hannah Arendt aborda em Origens do Totalitarismo que no caso da esquerda, o discurso antissemita podia surgir, em alguns casos, como um desdobramento de críticas ao capitalismo, visto que os judeus eram frequentemente associados, de forma injusta e estereotipada, à burguesia, aos banqueiros e ao capital financeiro. Arendt também analisa como, durante o período que precedeu o surgimento dos regimes totalitários, movimentos políticos buscaram usar o antissemitismo para explorar ansiedades econômicas e sociais. Ou seja, até mesmo o antissemitismo não era algo exclusivo à direita política na Europa. Já mostramos como até mesmo como vertentes das esquerdas podem permitir propriedade privada, e movimentos da direita podem ser até mesmo os mais duros com ela, não aderindo a uma espécie de liberalismo. Tornando complexo a análise de maneira simplista, do surgimento do fenômeno da ascensão do nazismo como ideologia. Deixando clara a diferença, que o nazismo tinha sim raízes do socialismo, mas o socialismo nacional. No livro O Caminho da Servidão de Friedrich Hayek, ele discute as raízes socialistas do nazismo principalmente no capítulo 10, intitulado O Socialismo e o Nazismo. Hayek argumenta que o nazismo não surgiu como uma ideologia completamente oposta ao socialismo, mas, sim, como uma variação de algumas das ideias que eram populares nas correntes socialistas da época. Ele detalha como o controle econômico, a centralização do poder e a ideologia estatal se alinham com certos aspectos do socialismo, especialmente a ideia de que a economia deve ser controlada pelo governo. No capítulo 12, intitulado O Socialismo e os Totalitários. Neste capítulo, Hayek explora como o socialismo na Alemanha deu origem ao totalitarismo nazista, argumentando que tanto o nacionalsocialismo quanto o comunismo compartilham a mesma essência coletivista, apesar de diferenças superficiais. Ele discute como o nazismo emergiu como uma forma de socialismo adaptado às condições alemãs, com ênfase no nacionalismo. Além disso, destaca a rejeição de valores liberais, como a liberdade individual, por ambos os sistemas, afirmando que o socialismo pavimentou o caminho para o controle totalitário. Vale lembrar de quando alguns historiadores dizem que o nazismo ele é de direita ou até mesmo deixando de lado os aspectos socialistas do nazismo,
utilizam do fato do nazismo ser nacionalista, mas o comunismo não. Mas, até mesmo o próprio comunismo, durante e após a Segunda Guerra Mundial, utilizou-se de discursos nacionalistas seja contra os nazistas na invasão deles à União Soviética, ou até mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria contra os Estados Unidos da América. O discurso soviético frequentemente apelava ao patriotismo e à defesa do território e dos valores soviéticos. O medo de invasão e sabotagem externa era usado para justificar a repressão interna e a vigilância constante. Embora o nacionalismo na União Soviética não fosse promovido oficialmente como nações capitalistas, ele estava presente de maneira implícita, adaptado às necessidades políticas e ideológicas do regime. Isso ajudava a consolidar o apoio interno e reforçar sua posição na rivalidade global da Guerra Fria. Isso é demonstrado no livro chamado Diabo na História de Vladimir Tismanianu, no capítulo 5 chamado Espectros do Nacionalismo. Ele diz, abre aspas, com suas identidades estrelhaçadas e lealdades hesitantes, o mundo pós-comunismo permitiu que fantasias xenofóbicas paranoicas florescessem e tomassem a imaginação de milhões de indivíduos descontentes. A homogeneização nacional tornou-se o grito de guerra de elites políticas, para quem a unidade e a coesão eram os valores mais importantes. A lógica excludente leninista de nós versus eles foi substituída pela visão nacionalista, que santifica os grupos étnicos de dentro e demoniza os estrangeiros. Os que criticam essa tendência são imediatamente estigmatizados como quintas colunas informadas de inimigos internos. Para o falecido presidente croata, Franjo Tudjman, por exemplo, eram apenas os intelectuais defensores do espírito e autodeterminação nacionais que mereciam um nome de inteligência. Todos os outros, defendia ele, eram apenas fariseus. A invenção contínua de inimigos e ódios agrava o clima de insegurança e faz muitos indivíduos honestos desesperar-se quanto ao futuro de nossas sociedades. Fecha aspas na página 300 do livro O Diabo na História. Está mais do que provado a complexidade desses movimentos ideológicos. E até mesmo o comunismo opositor ao nazismo utilizou dessa estratégia nacionalista. Caso você ainda não esteja convencido, mesmo utilizando e mostrando ao longo da história, as diferenças temporais de rótulos políticos acabam mudando tudo. Mais uma vez, não estou tentando provar para vocês que Hitler é de direita ou esquerda. Nem mesmo utilizar o nome do partido como argumento, já que esse argumento é falho. Um partido pode se chamar Partido Liberal e ser compostos por conservadores. Pode até mesmo um partido se dizer nacionalista, sem ter políticos nacionalistas. Que não é o caso do nazismo, claro. O partido nazista era sim nacionalista, mas também socialista. Não o socialismo marxista, existem outras variações do socialismo. Por exemplo, o socialismo utópico de pensadores do século XIX como Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier propuseram modelos de sociedade ideais, nos quais a cooperação e a harmonia prevaleceriam sobre a competição capitalista. Eles acreditavam na possibilidade de transformar a sociedade por meio de comunidades experimentais e reformas graduais, sem a necessidade de revoluções violentas. No entanto, essas propostas foram consideradas utópicas por carecerem de um plano concreto para sua implementação. Um dos mais conhecidos, o socialismo científico desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. O socialismo científico, também conhecido como marxismo, baseia-se na análise científica das estruturas econômicas e sociais. Marx e Engels argumentavam que a história é marcada pela luta de classes e que o capitalismo seria superado por uma revolução proletária, estabelecendo uma sociedade sem classes e sem propriedade privada dos meios de produção. Eles enfatizavam a necessidade de uma compreensão profunda do funcionamento do capitalismo para promover sua substituição por um sistema socialista. Também o socialismo democrático busca conciliar os princípios socialistas com a democracia representativa. Seus defensores advogam por reformas graduais dentro do sistema político existente, visando a promoção da justiça social, a redução das desigualdades e a garantia de direitos fundamentais. Diferentemente de outras vertentes, o socialismo democrático rejeita a revolução violenta, preferindo mudanças através de processos democráticos e participativos. O anarquismo socialista combina os ideais do socialismo com a rejeição de qualquer forma de autoridade coercitiva, incluindo o Estado.
Anarquistas socialistas, como Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin, defendem a abolição do Estado e a criação de uma sociedade baseada na autogestão, na cooperação voluntária e na propriedade coletiva dos meios de produção. Eles acreditam que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada em uma sociedade sem hierarquias e coerção. Agora imagine reduzir o socialismo só a Marx e a Engels. Para Hitler, por exemplo, o socialismo era ariano. Muitos acadêmicos ou historiadores defendem que Hitler não foi socialista, que ele utilizou disso para ganhar as massas. Mas Hitler deixou seu livro, suas cartas, seus escritos. Isso não pode ser ignorado pela história. Todo agente político era capaz de mentir e Hitler mentiu em muitas situações, mas ele levava a sério sua ideologia, mas o coletivismo estava lá tanto no fascismo italiano como no fascismo alemão. Então não. O nazismo não era socialista por conta do nome do partido, e sim pela sua essência. Para os marxistas, o único socialismo que existia ou existe é o deles. Principalmente pela oposição histórica entre o nacional-socialismo e o bolchevismo, apesar do Pacto de 1939 já mostrado em um vídeo do canal. Então, na visão dos marxistas, é impossível existir uma variação do socialismo, um socialismo nacional como havia até mesmo na Itália fascista. Porque eles sempre vão realizar o socialismo real. Vale lembrar que até mesmo a Itália fascista tinha uma diferença central pouco falada. Ela dividia o poder com a Igreja, como o Acordo de Latrão de 1929 e outros setores econômicos, enquanto o nazismo e o próprio comunismo não partilhavam o poder com outra instituição, tendo o poder todo centralizado. Então, se até o fascismo italiano tem suas diferenças com o nacionalismo alemão, por que não poderia ter um socialismo diferente do marxista? Vale lembrar, no fascismo italiano a questão racial não era tão importante em sua ideologia até a aliança com Hitler. Judeus italianos até apoiaram o fascismo nos primeiros anos, e Mussolini não adotou políticas antissemitas até a aliança mais estreita com Hitler, na década de 1930. Mussolini e os fascistas italianos inicialmente desprezavam Hitler e o nazismo devido a diferenças ideológicas, culturais e históricas. No entanto, o cenário político e as necessidades estratégicas levaram Mussolini a se aliar a Hitler, sacrificando alguns dos princípios originais do fascismo italiano para consolidar essa parceria. Essa aliança acabou sendo desastrosa para a Itália, contribuindo para o colapso do regime fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Voltando ao assunto da social-democracia. A social-democracia, que é um modelo político e econômico que busca equilibrar os princípios do socialismo com os pilares da democracia liberal e da economia de mercado. Diferente de vertentes mais radicais do socialismo, como o comunismo, a social-democracia não rejeita a propriedade privada. Pelo contrário, ela a reconhece como parte essencial do sistema econômico, mas busca regulamentá-la para reduzir desigualdades e garantir que os benefícios do progresso sejam mais amplamente distribuídos. A base da social-democracia está na ideia de que o Estado deve intervir para corrigir os excessos do capitalismo. Isso significa promover políticas públicas que garantam saúde, educação, moradia e outros direitos básicos para a população, independentemente de sua classe social. É uma forma de usar as ferramentas do capitalismo, como os impostos e o mercado, para construir uma sociedade mais justa. Por isso, embora tenha raízes no socialismo, a social-democracia não defende a abolição da propriedade privada ou a coletivização dos meios de produção, como o socialismo clássico pregava. Em vez disso, ela busca conciliar eficiência econômica com justiça social, acreditando que é possível ter crescimento econômico e igualdade caminhando lado a lado. Dependendo do contexto político da época, até mesmo a vertente política da social-democracia vira à direita. Por exemplo, se um governo socialista mais radical estiver no poder e os sociais-democratas estiverem na oposição. Mesmo que na sua essência muitos sejam marxistas. A discussão do nazismo nunca deveria ser se o mesmo é de direita ou esquerda, mas sim isolando sua ideologia e raízes do contexto da época. Porque o contexto sempre muda de acordo com a situação ou da época. Atualmente, a direita e a esquerda é dividida entre os nacionalistas e os liberais internacionalistas. Talvez em 30 anos o rumo mude, e as noções ideológicas novamente, e vire noções bem diferentes do que atualmente. Hoje os proletários e os centros mais pobres votam na direita,
e os mais ricos votam na esquerda liberal progressista. Algo que há 15 anos era impensável. Então concluímos após essas fontes que sim, tanto Hitler como o nazismo eram socialistas, mas socialistas nacionais, mas economicamente idênticos em alguns aspectos com o socialismo marxista. Com a grande diferença que um é nacionalista e outro internacionalista. Vamos dividir assim. O socialismo de Hitler, chamado por ele de nacional-socialismo, não deve ser confundido com o socialismo tradicional ou marxista. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, usava o termo socialismo em seu nome, mas sua ideologia tinha diferenças ao socialismo marxista. A prioridade era a supremacia da nação alemã e da raça ariana. O socialismo pregado por Hitler não buscava a luta de classes, mas sim a unificação da sociedade alemã sob o ideal racial e nacional. Para ele, o socialismo significava um sistema em que os interesses da comunidade nacional, o vol, eram colocados acima dos interesses individuais. Contudo, essa comunidade era definida exclusivamente em termos raciais, apenas os arianos faziam parte dela. Ele rejeitava o socialismo marxista por considerá-lo judaico e internacionalista. O socialismo não é nada mais do que a aplicação da natureza. O mais forte deve dominar e não se misturar com os fracos, sacrificando assim sua própria grandeza. Em conversas privadas de Hitler documentadas por Hermann Rauschning em Hitler's Piax, o nazismo não abolia a propriedade privada, como no socialismo marxista, mas o Estado exercia grande controle sobre a economia. Empresas privadas continuavam existindo, mas deviam seguir as diretrizes do governo. O nazismo colocava trabalhadores e empresários sob controle estatal. No regime nazista, os sindicatos tradicionais foram completamente eliminados. Assim que Hitler chegou ao poder, ele percebeu que precisava desmontar qualquer organização que pudesse desafiar sua autoridade, e os sindicatos eram um dos principais alvos. Em 1933, os sindicatos independentes foram banidos e substituídos pela Frente Alemã do Trabalho, DAF, uma organização controlada pelo Partido Nazista. Ou seja, ele não entregou os sindicatos nas mãos dos empresários, dando liberdade para eles. Hitler centralizou e subjugou os empresários empregados ao controle do Partido Nazista. Como um governo pró-capitalista faria tal coisa? Como Otto von Bismarck, Hitler era antiliberal, ou seja, um anticapitalista. As fontes dos livros citados estão na descrição do vídeo, e as entrevistas também. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!